Antes de começarmos, quero dar as boas-vindas ao nosso canal. Para aqueles que são novos aqui, nossa missão é compartilhar testemunhos cristãos genuínos de todo o mundo, espalhando a poderosa mensagem do Reino de Deus. Nós nos concentramos em histórias sobre Jesus, a vida após a morte, o céu e o inferno, e outros tópicos relacionados à Bíblia, trazendo-os a você em forma de história envolvente 2 ou 3 vezes por semana. Convidamos você a se tornar um membro desta família assinando nosso canal. Deus o abençoe ao fazer isso. A experiência de hoje foi enviada a nós por uma irmã da Índia. Ela ouviu uma verdade chocante sobre sua religião anterior, bem como sobre outros que não consideram Jesus como o caminho para o Pai. Por favor, fique até o final para entender completamente sua experiência. Começarei a ler conforme nos foi enviado. Meu nome é Priya. Nasci em uma família hindu tradicional em uma pequena vila no sul da Índia. Meus pais eram profundamente religiosos e garantiram que nossa casa estivesse repleta de imagens, sons e rituais do hinduísmo. Desde que comecei a andar, lembro-me de ser levado ao templo com minha mãe, onde oferecíamos flores e frutas aos deuses. Meu pai, um homem respeitado em nossa comunidade, era um seguidor devoto de Vishnu. Ele frequentemente liderava nossa família em orações e foi quem me ensinou as histórias dos deuses e deusas. Conforme fui crescendo, minha devoção às divindades hindus se aprofundou. Senti uma forte conexão com os deuses, particularmente com Lakshmi, a deusa da riqueza e da prosperidade. Todas as manhãs, eu acordava cedo para realizar puja, um ritual onde eu acendia incenso, oferecia flores e recitava orações. Eu tinha muito orgulho dessas práticas, acreditando que elas traziam bênçãos e proteção para minha família. Durante os festivais, nossa casa ficava cheia do aroma de comidas especiais e do som de canções devocionais. Nós decorávamos nosso santuário com guirlandas e luzes, e eu sentia uma sensação de paz enquanto me sentava em frente às divindades oferecendo minhas orações. Meus pais sempre me lembravam da importância desses rituais, e eu acreditava que, por meio deles, eu poderia garantir o favor dos deuses. Mas mesmo quando me dedicava a essas práticas, havia um vazio dentro de mim que eu não conseguia explicar. Eu fazia tudo o que me ensinavam, mas havia um anseio em meu coração que nenhum dos rituais parecia satisfazer. Eu costumava sentar-me em silêncio depois das minhas orações, sentindo uma profunda sensação de desconforto, como se houvesse algo mais que eu estivesse perdendo. Esse sentimento ficou mais forte quando entrei na adolescência. Comecei a questionar por que, apesar da minha devoção, eu ainda me sentia incompleta. Eu olhava para as estátuas dos deuses e me perguntava se eles realmente podiam me ouvir. Houve momentos em que me senti próxima deles, mas outras vezes senti como se minhas orações fossem apenas palavras ecoando em uma sala vazia. Eu não ousava compartilhar esses pensamentos com ninguém, nem mesmo com meus pais. Eu temia que eles pensassem que eu estava perdendo a fé, então guardei minhas dúvidas para mim mesmo e tentei ignorar a dor crescente em meu coração. Mas, no fundo, eu sabia que estava procurando por algo que os rituais e deuses da minha infância não podiam fornecer. Tudo na minha vida mudou no momento em que meu pai ficou gravemente doente. Ele sempre foi o pilar de força da nossa família, robusto e cheio de vida. No entanto, de repente, ele estava confinado à cama, fraco demais para sequer se levantar. Foi como se da noite para o dia, o homem que tinha sido nossa rocha fosse reduzido a uma sombra de seu antigo eu. Os médicos ficaram perplexos, eles não conseguiam identificar a causa de sua doença e, apesar de seus esforços contínuos, sua condição piorou constantemente. Vê-lo enfraquecer a cada dia encheu nossa família de medo e incerteza. Estávamos em território desconhecido, aterrorizados com o que estava por vir. Minha mãe e eu nos dedicamos aos seus cuidados com cada grama de energia que tínhamos. Recorremos a todos os remédios passados por gerações,
buscamos orientação de líderes espirituais e derramamos nossos corações em orações, implorando aos deuses por sua cura. Passei inúmeras horas no templo, implorando as divindades e oferecendo mais do que nunca. Mas era como se o universo fosse indiferente ao nosso sofrimento. Cada olhar para o corpo frágil e desbotado do meu pai enviava ondas de dor através de mim, e embora eu quisesse desesperadamente acreditar que os deuses estavam ouvindo, cada dia que passava só aprofundava minhas dúvidas. Os rituais que antes me davam uma sensação de consolo e esperança agora pareciam vazios, desprovidos do significado que antes tinham. Eu estava seguindo todas as tradições que conhecia, mas meu pai continuou a desaparecer diante dos meus olhos, me deixando desamparado e com o coração partido. Então conheci Mary. Ela era diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido, gentil, compassiva e irradiando uma sensação de paz que parecia inabalável. Enquanto conversávamos, me vi compartilhando o fardo da doença do meu pai e o desespero que havia se enraizado em meu coração. Ela ouviu atentamente e então me contou sobre um curador, um Deus que podia fazer milagres, que amava todas as pessoas sem condições. Ela falou de Jesus e como ele havia curado os doentes e restaurado a esperança para aqueles que não tinham mais nenhuma. Mary até se ofereceu para orar por meu pai, me dizendo com confiança silenciosa que Jesus poderia fazer o que os deuses não fizeram. Mas, apesar da gentil garantia de Mary, eu lutei para aceitar suas palavras. Como eu poderia abraçar algo tão radicalmente diferente do que eu havia acreditado durante toda a minha vida? Eu era hindu, e minha devoção estava com os deuses dos meus ancestrais, aqueles que minha família adorava há gerações. A ideia de me afastar deles, de buscar a ajuda de um Deus que era estranho à minha fé, parecia uma traição. Tudo que Mary falava, seu Deus, sua fé em Jesus, parecia contradizer tudo que eu já conhecia. Agradeci a gentileza, mas educadamente recusei sua oferta de orar por meu pai. No fundo, eu temia ofender os deuses, como se, ao me voltar para outra divindade, eu os estivesse abandonando no momento de necessidade da minha família. Mais do que isso, eu tinha medo de que se eu clamasse a Jesus e nada mudasse, isso confirmaria meu pior medo, que os deuses, aqueles que eu adorava fielmente desde a infância, não estivessem ouvindo. Então, deixei as palavras de Mary de lado e me agarrei ainda mais aos rituais e orações com os quais cresci, embora cada dia que passava parecesse aprofundar as rachaduras de dúvida que se formavam em meu coração. Então chegou o 18 de janeiro de 2024, um dia para sempre gravado na minha memória. Sentei-me ao lado do meu pai, sua mão outrora forte agora fraca na minha, e sussurrei, quase com medo das minhas próprias palavras. Jesus, eu disse, minha voz tremendo de incerteza. Se você é real, se você realmente tem o poder de curar, por favor, salve meu pai. Não sei mais o que fazer. As palavras pareciam estranhas em meus lábios, embora eu não tivesse certeza do que esperar, estava desesperado o suficiente para tentar qualquer coisa. Uma pequena e bruxuleante esperança se agitou dentro de mim, uma esperança de que talvez, apenas talvez, esse Jesus pudesse ter sucesso onde meus deuses não tiveram. Após meu apelo, sentei-me silenciosamente ao lado do meu pai, segurando sua mão e esperando por qualquer sinal, qualquer vislumbre de mudança. A exaustão logo me dominou e, antes que eu percebesse, meus olhos pesados começaram a se fechar, o peso dos últimos meses finalmente me alcançando. No momento em que meus olhos se fecharam, me vi em um lugar além de tudo que eu já havia conhecido. Era um reino banhado em luz, puro e deslumbrante, um brilho que parecia pulsar com a própria vida. Cada parte dele parecia viva, brilhando com uma energia que eu não conseguia compreender. Eu soube instantaneamente que este não era um lugar no mundo de onde eu tinha vindo. Enquanto eu me maravilhava com o que estava ao meu redor, vi uma figura à distância caminhando em minha direção. Não havia necessidade de apresentações, sem uma palavra, eu sabia quem era.
Era Jesus, e ele estava se aproximando. Sua presença me envolveu, uma mistura de admiração avassaladora e conforto reconfortante. Quando ele sorriu para mim, um calor irradiava de sua expressão, amor e compaixão que provocaram lágrimas em meus olhos. Naquele momento, eu soube sem dúvida que estava diante de alguém divino, alguém que via as profundezas da minha alma. Ele estendeu sua mão e, quando a peguei, uma onda de calor e tranquilidade surgiu por todo o meu ser, dissolvendo os medos e dúvidas que me assombravam. Juntos, começamos a atravessar esse reino celestial, e eu estava completamente cativado pela beleza que nos cercava. Caminhamos por caminhos que brilhavam com uma luz própria, iluminando tudo com um brilho etéreo. Enquanto caminhávamos, notei seres, anjos, percebi, engajados em cantar e adorar, sua alegria tão profunda que parecia ressoar pelo próprio ar. Era uma melodia de pura felicidade, uma que eu nunca havia encontrado antes. Ao longo de nossa jornada, Jesus não falou em palavras, mas diretamente ao meu coração, transmitindo mensagens que transcendiam a linguagem. Ele revelou vislumbres do céu para mim, um lugar desprovido de dor e tristeza, transbordando em vez disso com paz infinita e a presença inegável de Deus. Vi inúmeras pessoas de todos os cantos da terra, indivíduos de diversas origens e culturas, todos unidos por seu amor inabalável por ele. O senso de comunidade e amor naquele reino celestial era diferente de tudo que eu já havia experimentado. Parado ali ao lado de Jesus, senti a profundidade de seu amor me envolver, profundo e transformador. Era diferente de qualquer emoção que eu já havia conhecido, puro, incondicional e abrangente. Ele deixou claro que seu amor se estendia não apenas a mim, mas a todas as almas na terra. Ele me disse que me conhecia muito antes de eu nascer e que sua presença estava me guiando por toda a minha vida, mesmo durante os momentos em que eu estava alheio a isso. Seu amor era profundamente pessoal, mas se estendia infinitamente, abrangendo toda a humanidade. Ele compartilhou que esse amor sem limites era a razão pela qual ele veio à Terra, para alcançar cada indivíduo, para iluminar o caminho para a vida verdadeira. Sua compaixão por cada pessoa era tão imensa que ele não conseguia suportar a ideia de alguém se perder ou se separar dele. Esse amor era a força motriz por trás de cada ato que ele havia empreendido e tudo o que ele continuou a fazer. Ele então começou a compartilhar comigo o profundo significado por trás de seu sacrifício, iluminando as razões de sua crucificação. Ele falou de um mundo sobrecarregado pelo pecado, uma realidade que cria um abismo entre a humanidade e Deus, que é totalmente santo e perfeito. No entanto, por imenso amor por cada um de nós, ele escolheu suportar o peso de nossos pecados. Ele suportou o sofrimento de bom grado e, finalmente, deu sua vida, não como um fim, mas como uma ponte, para que pudéssemos encontrar perdão e ter nosso relacionamento com Deus consertado. Ele explicou que sua morte marcou o início de uma nova vida para todos os que crescem nele. Ao ressuscitar dos mortos, ele conquistou o pecado e a morte, abrindo caminho para que experimentemos a vida eterna ao lado de Deus. Sua mensagem era clara. Seu sacrifício era inclusivo e destinado a todos os indivíduos, independentemente de seu passado ou origem. O único requisito era aceitar seu presente de salvação e se comprometer a segui-lo. Enquanto caminhávamos juntos, ele falou sobre a essência da salvação e a realidade do julgamento final. Ele enfatizou que a salvação é um presente precioso oferecido a todos, mas exige uma escolha pessoal para aceitá-lo como Senhor e Salvador. Ele enfatizou que nenhuma quantidade de boas ações ou práticas religiosas poderia garantir a salvação, é somente pela fé nele que alguém pode ser verdadeiramente salvo. Jesus então falou sobre o julgamento final, um dia em que cada pessoa estaria diante de Deus para prestar contas de suas vidas. Aqueles que o abraçaram e viveram de acordo com seus ensinamentos entrariam na vida eterna com Deus, desfrutando de seu amor para sempre. Em contraste, aqueles que escolheram rejeitá-lo, que se afastaram de seu amor e verdade, enfrentariam a separação eterna de Deus.
Ele ressaltou que esse resultado nunca foi seu desejo. Seu coração ansiava que todos viessem a ele, para aceitar o amor e a salvação que ele tão livremente oferecia. Ele falou das muitas almas enredadas por religiões que não ofereciam um caminho genuíno para Deus, simplesmente porque não o reconheciam como o caminho, a verdade e a vida. Ele explicou que, embora rituais, tradições e práticas religiosas tivessem significado, eles não poderiam conceder salvação a menos que levassem a ele. A verdadeira fé, ele afirmou, não era sobre aderir a uma lista de regras ou se identificar com uma religião específica, era sobre conhecê-lo intimamente, amá-lo profundamente e permitir que ele transformasse cada aspecto da minha vida. Ele me incentivou a buscar a verdade com um coração fervoroso, a priorizar meu relacionamento com ele acima de tudo e a compartilhar essa verdade transformadora com os outros para que eles também pudessem descobrir o caminho para Deus. Quando ele concluiu essas palavras profundas, de repente me vi de volta ao ambiente familiar do meu mundo. Ansioso para compartilhar essa experiência extraordinária, contei a visão para minha família, antecipando seu apoio. No entanto, suas reações estavam longe do que eu esperava. Minha mãe estava envolta em confusão e medo, incapaz de aceitar o que eu havia vivenciado. Meus parentes receberam minhas revelações com ceticismo, e alguns até expressaram raiva, acusando-me de desonrar nossas tradições e trazer vergonha para nossa família. As notícias do meu encontro se espalharam rapidamente, e logo me vi enfrentando a rejeição da comunidade em geral. Sussurros se arrastavam atrás de mim, e velhos amigos começaram a criar distância, rotulando-me como alguém que havia abandonado nossa herança, alguém que havia se afastado dos deuses que foram centrais em nossas vidas por gerações. Apesar das provações que me confrontaram, senti uma convicção inegável em meu coração de que voltar atrás não era uma opção. O encontro que tive com Jesus foi muito real, muito transformador para ser descartado. Eu tinha experimentado seu amor em primeira mão, sentido seu poder fluindo através de mim e recebido sua mensagem de verdade inabalável. Mesmo quando minha família e comunidade se uniram contra mim, eu não podia negar a profunda mudança que havia ocorrido dentro de mim. A Bíblia se tornou meu refúgio, uma fonte de força e sabedoria que nutriu meu espírito. À medida que continuei a crescer em minha fé, percebi que Jesus não era apenas uma figura passageira de uma visão, ele havia se tornado uma presença constante em minha vida, meu guia, meu amigo e meu salvador. Cada dia apresentava seu próprio conjunto de desafios, mas junto com eles vinham oportunidades inestimáveis para aprofundar minha confiança em Jesus. Comecei a confiar nele para cada aspecto da minha vida, desde as menores decisões até as provações mais assustadoras. Naturalmente, houve momentos em que a dúvida e o medo surgiram, mas Jesus estava sempre lá para me assegurar de seu amor e fidelidade inabaláveis. Embora minha jornada tenha sido repleta de lutas, ela também foi preenchida com uma profunda paz e alegria que eu nunca havia experimentado antes. Pela graça e misericórdia de Deus, com o passar do tempo, Jesus estendeu suas mãos curadoras sobre meu pai. Enquanto escrevo isso, estou muito feliz em compartilhar que sua saúde foi totalmente restaurada, glória a Deus. Refletindo sobre minha jornada com Jesus, uma verdade ressoa mais profundamente do que todas as outras: a importância crítica de compartilhar o Evangelho. A mensagem de Jesus não é reservada para poucos privilegiados, é um presente destinado a todos. Incontáveis indivíduos, como eu já fui, vagam pela vida se sentindo perdidos, buscando desesperadamente por algo mais, algo genuíno. Eles podem não perceber, mas o que buscam é Jesus. É nosso dever como cristãos compartilhar essa verdade transformadora, iluminar a escuridão do mundo com a luz de Cristo. Lembro-me de como encontrei Jesus pela primeira vez, graças a alguém que se importou o suficiente para compartilhar o Evangelho comigo, mesmo quando eu era cético e resistente. Esse simples ato de gentileza, essa corajosa disposição de falar a verdade, alterou o curso da minha vida para sempre.
Agora, sinto-me compelido a passar essa luz adiante, a compartilhar a esperança e o amor que transformaram minha existência e a convidar outros a descobrir a profunda alegria de conhecê-lo. Esta jornada iluminou para mim o poder transformador da mensagem de Jesus, sua capacidade de curar, inspirar esperança e oferecer salvação. É precisamente por isso que devemos compartilhar o Evangelho. É o caminho essencial para que outros experimentem o amor de Jesus e descubram o caminho para a vida eterna. Aos meus companheiros cristãos, encorajo-os a proclamar a mensagem da salvação com ousadia e sem medo. O mundo precisa desesperadamente ouvir a verdade sobre Jesus, e nos foi confiada esta mensagem inestimável. Não tenha medo de compartilhar seu testemunho, fale abertamente sobre os milagres que Jesus realizou em sua vida. Você nunca sabe qual coração pode ser tocado ou qual vida pode ser transformada por suas palavras. Certamente, haverá desafios e oposição ao longo do caminho, mas anime-se, não estamos sozinhos nesta missão. Jesus caminha ao nosso lado, nos guiando e nos equipando com a força e a sabedoria de que precisamos para perseverar. Ele prometeu que sua palavra não retornará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Confie nesta promessa e permaneça firme na proclamação do Evangelho, sabendo que as sementes que você planta darão frutos no tempo perfeito de Deus. Quero lembrá-lo de colocar sua confiança em Deus, especialmente ao enfrentar provações. O caminho do discipulado pode não ser sempre fácil, mas sempre vale a pena. Haverá momentos de perseguição e momentos em que parecerá que o mundo inteiro está contra nós. No entanto, nesses mesmos momentos, devemos nos apegar à verdade de que Jesus já venceu o mundo. Ele é nosso refúgio e força, e Ele nunca nos abandonará. Continue abençoado e que você continue a brilhar intensamente a luz dele no mundo.